E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre como é a vida de um professor de música. Convidei um grande amigo meu, Lucas Lacerda, que é um professor de violão e vive de dar aulas de violão há muitos anos, para a gente falar um pouco sobre as possibilidades profissionais dentro desse contexto, sobre a rotina, sobre as dificuldades e os pontos positivos. Então espero que vocês gostem. Se você quer trabalhar com isso, existem várias formas de atuar, ainda mais hoje, né? Você pode talvez trabalhar com grupos online, aula à distância, ou você pode dar aula em conservatórios, que é algo que também me interessa, ou você pode dar aula de musicalização para crianças, né? Se você quer dar aula para trabalhar com musicalização, quer dar aula em escola, talvez seja importante você fazer uma graduação, né? Eu acho que é importante sempre ter em mente que a parte didática não é necessariamente relacionada com a parte musical. Então, um músico excepcional, pode ser que ele não dê uma boa aula. E o contrário também é válido, né? A gente pensa em alguns exemplos. O Henrique Pinto é um nome que talvez nunca tenha sido o grande concertista brasileiro, mas que formou grandes concertistas. Formador de concertistas, sim, né? Tem um material didático que hoje em dia ainda é o mais utilizado, provavelmente, para o ensino do violão solo. É uma boa discussão. Talvez naquela época, se você tivesse vontade de ser concertista, você não vai fazer aula com um cara que está fazendo 100 shows por ano, mas com a Henrique Pinto, que às vezes não faz nenhum. A outra questão é que existem várias formas de se relacionar com essa atuação especificamente, né? Comecei a dar aula com uns 16 e a forma como eu dou aula hoje é muito diferente, assim. Vejo que ainda mais nesse âmbito que a gente está, do instrumentista, né, do cara que quer tocar, quer estar no palco, que é a realidade de muita gente, sinto que existe um pouco de embate, né, entre esses dois polos, do instrumentista e do professor. Eu acho que a maioria dos concertistas, pelo menos no mundo do violão, estão dando aulas. Ou grandes nomes do jazz, pessoas que trabalham em universidades e também fazendo shows. Exato. Tem gente que olha para esse lado, da docência como uma perda de tempo, de certa maneira, né? Porque o cara, claro, para você estar tocando, você precisa dedicar uma quantidade grande de horas para se preparar, né? Porque o show é só um recorte de todo um processo. Mas eu acho que você pode conciliar os dois e encontrar uma forma, né, de diálogo entre eles que fortaleça os dois lados da moeda. Dar aula, sem dúvida, me torna um músico melhor. Para você ser um bom professor, você primeiro tem que ter domínio do conteúdo que você está lidando. Então, se você vai dar aula de violão brasileiro, de ritmos nordestinos, você tem que saber os ritmos nordestinos, né? Você tem que ter conhecimento do forró, do baião, do rastapé, enfim, para você conseguir dominar aquilo, formatar aquilo na sua cabeça e compartimentar de forma a tornar aquele conhecimento acessível. E além disso, conseguir comunicar. Às vezes o cara tem um puta domínio daquilo e não consegue comunicar aquilo de forma muito ilustrativa, né, de forma acessível. Você vai lá, beleza, semana que vem eu vou dar aula pro cara, eu vou falar sobre baião. O que eu sei sobre baião? Você tem que fazer esse tipo de pergunta, e isso vai te forçar a ir atrás do conhecimento. Então, ter esse tipo de abordagem pode ser muito útil para você que vive esse embate do professor e instrumentista. Você não precisa brigar tanto. Você concorda? Concordo. Acho que dentro do universo do concertista, especificamente, é difícil você dar 40 horas de aula por semana e ainda conseguir estudar o suficiente para manter a técnica em dia, o repertório em dia. Então, claro que existe um conflito de tempo, porque é possível fazer tudo. Agora, eu acho que existe um ponto de equilíbrio, sobretudo para pessoas que têm uma estrutura de vida que dependa financeiramente das aulas. Claro que existe um papel didático importante, sem professores de música. A gente não teria uma produção musical no país relevante, significativa, mas eu acredito que olhar para a parte financeira com um pouco de frieza e falar, bom, estou dando essa aula para que eu possa conseguir bancar meus projetos artísticos, é algo completamente digno. Quantos músicos não estão vendendo curso online com uma proposta didática parecida para financiar os projetos? Então eles vendem 3, 4 cursos online e isso já é suficiente para que eles consigam gravar um CD. Com o passar do tempo e tendo alunos, né, que estão comigo há mais tempo, eu consigo ver o quanto que a sua atuação ela pode ser muito significativa em vários níveis. Então, um ponto muito importante para mim como professor é mudar a relação que o meu aluno tem com a música. E isso pode ser feito de forma muito concreta e muito real. E isso pode ter um valor do ponto de vista moral mesmo, né? E filosófico de modo geral, muito sério. E é um trabalho lindo, né? Você ver a evolução de uma pessoa, acompanhar, ser responsável de alguma forma por aquilo. A gente é um agente de transmissão cultural
que é muito ativo e talvez um dos mais significativos. Quantos alunos não chegaram para fazer aula comigo e tinham uma relação com a música, né? Às vezes é muito distante, às vezes, enfim, não faço um juízo de valor nesse sentido. Mas como que eu posso modificar essa relação? Desde o ponto de vista da compreensão da escuta, porque uma coisa é você... Um exemplo, né, que funciona muito bem. Você gosta de cinema, você tem uma compreensão do universo do cinema, até do ponto de vista técnico. Aquilo vai proporcionar um tipo de julgamento em relação ao filme. Se você tem um conhecimento um pouquinho mais analítico, isso possa trazer luz a fatores que vão determinar de forma muito séria o seu julgamento em relação àquilo que você está vendo. Esse papel de dar parâmetros para o seu aluno, conseguir julgar, né? prover vocabulário, dar parâmetros, né, instrumentalizar seu aluno para conseguir modificar a escuta é algo muito sério e que vai reverberar de forma muito profunda no seu aluno. E isso eu trabalho sempre em aula e isso ressignificou a minha forma de dar aula. Tem alunos que chegaram para fazer aula que só gostavam, sei lá, de rock, um rock bem específico, de metal. Com os anos, essa pessoa, eu não agi de forma a depreciar o metal, de forma alguma, né? Mas trazer luz a coisas que não eram a realidade da pessoa, né? Então, às vezes, hoje o cara ouve choro, ele consegue ter outros parâmetros, né? De vislumbrar coisas que nem passavam pela cabeça dele, né? Olha como isso é significativo. Isso vai muito além de um fator meramente musical, né? Sim. E trabalha na preservação de uma própria tradição que não está circulando nas mídias tradicionais o tempo todo, né? Então esse trabalho é importante. Muito sério, seríssimo, cara. Porque você pensa nesse nível micro, pode parecer mais insignificante, mas quantos professores, né, estão trabalhando e quanto que eles podem atuar dessa forma até a criação de público. Se for olhar de uma forma mais fria, né, a gente trabalha com criação de público mesmo, formação de público. Né? E não é de uma forma autoritária, você apresenta novas maneiras de pensar música, de ouvir música, diferentes gêneros que a pessoa não conhecia e ela decide. Cara, isso é libertador, não é autoritário de forma alguma, porque você vai dar a possibilidade da pessoa de julgar. Porque às vezes o cara ouve, né? Porque é o que está sempre circulando. Porque é o que está circulando. Às vezes o cara não tem parâmetro para julgar o que interessa de fato para a pessoa. A partir do momento que você dá a capacidade de julgar, é libertador. Isso aconteceu comigo. Quando eu vi Jobim pela primeira vez na trilha da novela, eu me deparei com um universo que estava longe do universo que era o meu, né? Me fala muito brevemente, para a gente fechar esse vídeo, como é a rotina de um professor de música e como é a vida financeiramente falando. Legal. A primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente é que assim, a gente é autônomo e isso já implica uma série de consequências que tem que ser levadas em consideração para você se preparar se você quer ser um profissional e depender daquilo exclusivamente. Primeiro conselho é diversificar a sua fonte de renda, né? Claro que assim, se você, dependendo da forma que você quer viver no futuro, talvez só dar aula particular não vai te dar segurança para você comprar uma casa a longo prazo, você financiar um apartamento ou ter uma criança, um filho e pagar as contas dele. Então a primeira coisa é diversificar a fonte de renda, que isso pode te dar segurança, né? Se você perder um aluno, tudo bem, dou aula numa escola, ou também dou aula numa escola, tenho meus cursos online, tenho meus alunos à distância e toco nesses lugares, tenho meu trabalho autoral. Então assim, diversificar a renda é um grande conselho e quanto antes você perceber isso, melhor. Porque essa transição vai ser mais fluida. Para isso exige certa proatividade, né? Sempre estou batendo nessa tecla porque é importante. É muito cômodo, às vezes, o cara dá aula nessa escola e o cara tem 20 alunos particulares. Isso pode rolar, assim. E às vezes é fácil a pessoa se acomodar nessa situação e isso pode não ser muito bom para a pessoa, né? Porque a longo prazo, primeiro, isso pode ser desestimulante do ponto de vista da carreira e isso pode minar a carreira da pessoa de que forma? Porque a partir do momento que você se livra dos seus mecanismos de veiculação e divulgação, para você se armar de novo, é um caminho que pode te complicar. Porque é importante você ter as opções sempre ao seu alcance, né? Então ter esses mecanismos de divulgação, de construção de público já feita. Cuidar da manutenção disso, porque quando a canoa virar, até você reconstruir esses mecanismos, demora. Digo assim, na posição de quem está almejando essa posição, de uma pessoa capaz de ter controle da sua vida, esse é o ponto. Ter controle da sua carreira. Se você está precisando de mais grana, se você está querendo guinar para outro lugar, você tem os seus veículos, né, de fazer esse tipo de transição ou de ir atrás desse tipo de objetivo. Porque se você não for uma pessoa com a carteira assinada, você tem que se precaver, porque quem vai garantir o seu pão na semana que vem é você. Exige um nível de organização grande da pessoa. Esse eu acho que é o ponto mais crucial. O resto tem muitos pontos positivos também, né? A gente está olhando para uma perspectiva meio de analisar o problema, mas eu acho que tem muitos pontos positivos, né? A flexibilidade de você conseguir
cuidar da sua demanda, né? Às vezes quero ganhar mais dinheiro, quero dar mais aula, você pode tentar ir atrás, você pode controlar a quantidade de aulas que você dá. Sempre vai ter demanda para aula de violão. Exato, você pode controlar o valor daquele produto que você está oferecendo nas suas aulas. Então, como? Formatando outro nível de acabamento, outro nível de estrutura, né? Se você tem um super lugar legal, com um material bacana, né? Com acabamento legal, isso vai implicar num valor X. Bom, então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Eu vou deixar um outro vídeo aqui do lado que eu gravei com o Lucas falando de uma forma mais abrangente sobre a vida do músico e as possibilidades de carreira dentro da profissão. E vou também deixar uns outros vídeos na descrição do vídeo. Se você quiser receber notificações quando meus vídeos forem lançados, você pode se inscrever nesse canal. Um grande abraço e até a próxima.